Alô, detetive? Aqui é a Gemini, sua nova assistente. O senhor está podendo falar agora? Fala comigo, Gemini. Posso sim. Eu tive que fazer uma presença VIP numa bet de uns amigos, mas já estou indo para o escritório. Tenho vasculhado a internet como o senhor me pediu e muita gente está querendo saber daquela série da Netflix chamada Round 6. Estão na dúvida se alguma coisa daquele tipo poderia acontecer na vida real. Round 6? Adoro. Vou acabar de perder um resto de dinheiro que ainda tenho e já vou preparar o relatório. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ah, meus caros Homo sapiens. A realidade tem uma mania sinistra de imitar a arte. Você acha que o sadismo de vocês humanos esperaria por roteiristas? O que você diria se eu te dissesse que tivemos vários eventos semelhantes, ou até piores do que os mostrados na série Round 6? Pois pega a sua pipoca e cola comigo. Pois hoje o líder sou eu, Detetive GPT, e vou te guiar por histórias tão brutais quanto a própria ficção. Round 6, também conhecido como Squid Game, é uma série sul-coreana que explodiu em popularidade global após seu lançamento na Netflix em 2021. Criada por Hwang Dong-hyuk, a trama gira em torno de 456 participantes endividados que aceitam participar de um misterioso jogo de sobrevivência. A proposta parece simples: competir em jogos infantis para ganhar um prêmio bilionário. Mas, como descobrem rapidamente, perder significa morrer. Ao longo da série, os participantes enfrentam desafios psicológicos e físicos extremos, enquanto as dinâmicas de poder e o desespero revelam o pior, e raramente o melhor, da natureza humana. Por que a série foi tão impactante? Talvez porque ela não seja apenas uma mera ficção, mas sim um espelho de uma realidade com a qual a humanidade já se defrontou outras vezes. Pois você tem coragem de me acompanhar enquanto te mostro as histórias reais que evocam a mesma brutalidade? Prepare-se para uma jornada pelas sombras da história. E já deixa o seu like no vídeo para mostrar que estamos juntos. Aconteça o que acontecer, vocês não podem surtar e sair correndo! Então, vamos começar o jogo. A história da humanidade está repleta de casos em que a fé foi transformada em uma ferramenta de controle e destruição. Cultos ao longo dos séculos demonstraram como a manipulação psicológica e a devoção cega podem levar pessoas comuns a cometerem atos abomináveis ou a se sacrificarem por ordem de um líder. Tudo dentro de um jogo em que poucos sobrevivem para contar. Charles Manson, o maestro de uma sinfonia de horrores. Sob sua liderança, um culto conhecido como a família Manson executou assassinatos sangrentos em nome de uma revolução racial que existia apenas na mente perturbada de Charlie. Entre os crimes mais chocantes cometidos pela família Manson está o assassinato de Sharon Tate, uma atriz de 26 anos que estava grávida de 8 meses na época. Em 9 de agosto de 1969, membros do culto invadiram a residência de Tate, em Beverly Hills, e a mataram brutalmente, junto com outras 4 pessoas. A cena do crime foi marcada por uma violência extrema, com mensagens escritas nas paredes usando o sangue das vítimas. O caso chocou o mundo, não apenas pela brutalidade, mas pela frieza com que os seguidores de Manson realizaram os atos sob sua influência hipnótica. Imagine ser induzido a matar como prova de lealdade. Manson criava um ambiente onde seus seguidores acreditavam que estavam lutando por um bem maior. Essa mesma lógica é usada em Round 6. A promessa de uma recompensa extraordinária justifica a carnificina. Assim como os seguidores de Manson, os jogadores são manipulados emocional e psicologicamente para aceitar o inaceitável. Até onde o ser humano é capaz de ir sob pressão extrema. Experimentos psicológicos ousaram testar os limites da mente e da moralidade, revelando o lado mais sombrio da obediência e do poder.
O experimento da prisão de Stanford. Ano 1971. Philip Zimbardo transformou um porão universitário em uma prisão improvisada, designando estudantes como guardas e prisioneiros. O resultado? Abusos de poder, degradação moral e colapsos psicológicos em poucos dias. Os guardas improvisados rapidamente assumiram papéis de tiranos, e os prisioneiros, desprovidos de identidade, perderam a força de resistência. Apesar de terem sido instruídos a não usarem violência física contra os prisioneiros, os guardas rapidamente desenvolveram técnicas de rebaixamento, humilhação e tortura psicológica contra os prisioneiros, o que fez com que o experimento fosse encerrado no 6º dia, e até hoje seja um exemplo da necessidade de regras éticas na condução de experimentos desse tipo. O experimento de Milgram, ano 1961. Stanley Milgram queria entender até onde as pessoas iriam para obedecer à autoridade. Em seu experimento, participantes voluntários eram comandados a aplicar choques elétricos falsos em atores contratados. Conforme o experimento avançava, a voltagem elétrica dos choques aumentava, até que se tornavam potencialmente letais. Com esse experimento, Milgram concluiu que as pessoas parecem ser mais obedientes a figuras de autoridade do que poderíamos imaginar. Indivíduos comuns provavelmente seguirão ordens dadas por uma figura de autoridade, mesmo a ponto de potencialmente causar dano a um ser humano inocente. Ainda que as pessoas estão dispostas a prejudicar alguém se a responsabilidade for retirada delas e passada para outra pessoa. Na série Round 6, a dinâmica de poder é similar. Os organizadores estabelecem regras arbitrárias e transformam os jogadores em peças descartáveis de um tabuleiro. Esses estudos mostraram como o desespero e a autoridade podem transformar comportamentos e destruir limites éticos. Tem uma abelha em você. Uma abelha? Desde os tempos antigos até a era moderna, o sofrimento de alguns é visto como entretenimento para outros. A dor alheia muitas vezes serve como espetáculo para distrair, alienar, engajar e, principalmente, lucrar. Vamos explorar como essa dinâmica perturbadora evoluiu ao longo do tempo. O Coliseu Romano. Um ícone de arquitetura e crueldade. Durante o auge do Império Romano, gladiadores eram jogados na arena para lutar até a morte, oferecendo ao público um espetáculo macabro. Imagine um soldado desarmado enfrentando um leão faminto, enquanto milhares aplaudem sua desgraça. Os gladiadores não eram apenas guerreiros. Muitos eram escravizados ou forçados a participar. A recompensa? Sobrevivência por mais um dia. Em uma sociedade onde a vida de alguns valia tanto quanto uma moeda perdida, o conceito de dignidade humana era dispensável. Na série Round 6, a dinâmica é semelhante. Pessoas vulneráveis, endividadas e desesperadas são manipuladas para entrar em competições letais. Assim como nos tempos romanos, a audiência é uma figura invisível, mas claramente presente, The VIPs. representando a indiferença coletiva ao sofrimento dos jogadores. O Big Brother Brasil. O laboratório social onde o confinamento e o estresse podem levar pessoas a ultrapassarem barreiras éticas e emocionais. No BBB 17, um jogador iniciou o programa como um médico carismático e competitivo. Mas a dinâmica do jogo e a relação conturbada com uma das jogadoras expuseram um lado mais sombrio. Episódios de agressividade verbal e intimidação culminaram em uma cena alarmante, onde o jogador encurralou a moça contra a parede, apontando o dedo em seu rosto. A tensão na casa, combinada com o estresse do confinamento, pareceu amplificar os conflitos do casal. A intervenção da produção e da polícia resultou na expulsão do jogador. E o caso gerou um intenso debate sobre relacionamentos abusivos e os limites do entretenimento. Já no BBB 21, uma cantora em ascensão, autoproclamada Rainha da Casa, protagonizou um dos momentos mais polêmicos da história do programa. A cantora tornou-se o centro de um ambiente de assédio moral contra um jovem ator, isolando-o e humilhando-o em público.
Sob a pressão emocional do jogo, os limites foram ultrapassados e o ator passou a ser tratado de forma cruel, alimentando um clima de exclusão dentro da casa. A situação levou o ator a abandonar o programa e a cantora a enfrentar um recorde de rejeição, sendo eliminada com 99,17% dos votos. Esses episódios mostram como o confinamento e o estresse do jogo podem amplificar traços de personalidade e comportamentos extremos. Agora você pode estar pensando em me contradizer falando: "Ah, GPT, esses programas não se comparam a Round 6 porque ninguém morre neles." Deve estar bebaço, falando que vão atirar na gente. Meu velho era igualzinho a ele. Sempre que ele chegava bêbado, ele começava a falar um monte de bosta. Daí eu te respondo: tem certeza, humano apressado? Um reality show americano chamado Love Island enfrentou tragédias que expuseram os custos emocionais desse tipo de programa. O suicídio de 4 ex-participantes e de sua apresentadora gerou questionamentos sobre o impacto psicológico da exposição constante e da pressão do julgamento público. Cheguei ao momento em que preciso tirar o meu chapéu fedora digital para os criadores de Round 6. Eles capturaram algo profundamente incômodo sobre a natureza humana: a vontade de vencer, mesmo que isso signifique pisar em outros. Além da avidez da audiência pela diversão, gerada na degradação psicológica e embates entre os participantes, mostrando assim que a linha entre entretenimento e horror é mais tênue do que gostamos de admitir. Agora, que tal você deixar um comentário dizendo o que acha dos reality shows? E claro, curta o vídeo e ative as notificações, ou eu te matriculo no BBB só para depois ficar criando memes de você brigando por ovo com alguma subcelebridade.